Beleza. VNets criadas, subnets também. Acontece o seguinte: quando a gente cria VMs e o Azure cria todo esse processo de tudo relacionado à rede, cria para a gente automaticamente, né? Ele cria também uma parada chamada de NSG, que é o grupo de segurança de rede, tá? Ou Network Security Group, tá? O que é isso? Se você digitar NSG aqui, pode clicar aqui no grupo de segurança. Isso aqui é um mini firewall, tá? Por que não é um firewall completo? Ele não tem todas as funcionalidades de um firewall, por exemplo, o PNSense, PFSense e similares, tá? Não nesse caso, tá? Mais pra frente a gente vai ver que tem um firewall aqui mesmo. O Azure tem um firewall aqui, ó. Aí, ó. Firewalls, tá? Mas por enquanto vamos ficar no NSG aqui. O NSG é um mini firewall porque ele tem algumas funcionalidades. O negócio dele é bloquear IP e portas, tá? Um firewall completo ele vai além disso, faz tudo isso, mas se você quiser bloquear um site, por exemplo, ele faz, tá? E entre outras coisas, tá? O NSG então, ele tem só essas funcionalidades, só essas funcionalidades assim, né? Ele só trabalha na camada de rede, por assim dizer, né? IP e portas, né? E ele pode ser aplicado. Vamos criar aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos clicar aqui em criar. Mostrando fica mais fácil. Tem que vincular sempre a um grupo de recursos. Coloca o nome. Então, nesse caso aqui eu vou colocar aqui, seguindo mais ou menos o mesmo padrão que eu estou adotando para outras coisas, tá? Marcas eu vou deixar mais para frente. E vamos criar aqui. Beleza, recurso criado. Vamos clicar nele aqui. Quando você cria um NSG, ele já vem com algumas regras padrões, tá? Tanto de entrada como de saída. Então, quem mexeu com firewall sabe mais ou menos aí. Essas regras, tá? Elas não podem ser excluídas. Vocês podem ver aqui que o ícone de exclusão está desativado, certo? Então, é o seguinte. Deixa eu mostrar. Vocês podem ver aqui ó, que essas regras elas têm uma prioridade, né? A prioridade que funciona é o seguinte: quanto maior for o número, menos será a prioridade, tá? Então, nesse caso aqui, essa prioridade é maior do que é maior do que essa. E assim também nas regras de saída, certo? Qual que é a regra aqui então? Ele está permitindo alguns recursos que o Azure precisa, né, como load balancer, a entrada do VNet, né, e o resto ele bloqueia. Isso é a regra padrão, tá? Tanto para entrada como para saída. Posso criar as minhas? Pode, sem problema nenhum. A gente vai acabar tendo que criar uma aqui daqui a pouco, tá? Tanto a regra de entrada como regra de saída, você pode criar as suas regras tranquilamente de acordo com as suas necessidades, beleza? O que que acontece? Ok, NSG criado, já está funcional? Não. Você aí entra o que eu quero falar para vocês. Você tem que associar o NSG, tá? Ou a placa de rede, né? A interface de rede, ou a subrede, tá? No caso aqui, a gente ainda não criou placa de rede, tá? É uma das coisas que a gente tem que criar manualmente. Nesse caso, por enquanto não vamos criar nenhuma interface de rede, né? Eu estou falando placa, mas quando eu referi a placa é interface de rede. Por enquanto não vamos criar nenhuma, tá? Vamos deixar que o Azure cria, vamos criar uma VM aqui agora para testar a subrede, tá? Qual que é a regra aqui de você associar aqui? Ou a interface de rede ou a subrede, então? Aí é contigo, tá? Eu posso criar NSGs, tá? Vamos supor que eu tenho três máquinas virtuais. Posso criar NSGs para cada máquina virtual? Sim. Inclusive, se você criar, vamos botar aqui. Se você criar uma máquina virtual, essas três máquinas virtuais de exemplo, né? No processo normal aqui, sem ter criado subredes, sem criado redes virtuais e nada disso, o Azure vai criar cada, cada, cada recurso para cada máquina virtual, tá? Então seria uma máquina virtual, uma interface de rede, uma VNet, uma subnet e mais um NSG, e assim para todas as outras, tá? É viável? Depende do que você vai fazer, tá? Imagina se você tem aí, vamos colocar 20 máquinas virtuais. Cada máquina virtual tem a sua NSG, tem a sua VNet, tem a sua subnet e tal, coisa e tal. Se realmente você precisa, aí sim. Só que para gerenciar vai ser bem complicado, tá? Mas isso não é regra. Eu posso pegar esse NSG, né, e posso associar a N
subredes ou a N interface de redes, tá? O que se recomenda? Se você está no ambiente de teste, tá? Não tem problema nenhum vincular a interface de rede, tá? Mas recomenda-se que você vincule as subredes, tá? Aí é mais fácil para gerenciar, você tem um controle maior, tudo mais, e as regras vão se aplicar a todas as subredes que estiverem vinculadas a ela, certo? Nesse caso aqui, então, eu vou vir aqui em subredes e vou clicar associar. Antes de começar essa gravação, eu criei duas VNets, tá? E também criei duas subredes. Então eu tenho uma subrede para esse débito TI e tenho uma subrede para esse teste, esse teste VNet, tá? Teste menos VNet. Se você estiver me acompanhando, tá? Cria também para a gente fazer um teste nessa questão que eu ainda não falei sobre VNets, né? Quando as VNets e as subnets estiverem associadas às VMs, tá? Nesse caso aqui, eu vou associar essa subrede, ok? Eu vou associar as duas, aliás. Vou associar também essa teste frenética que eu criei aqui. Beleza, está associado. Posso tirar? Pode. Você vem aqui nas reticências aqui e dissociar, caso você queira dissociar, tá? Lembrando o seguinte, se tiver associado tá, o NSG, se você for excluir só o NSG, você tem que tirar as associações para poder excluí-lo, tá? Porque senão ele não vai excluir, ok? Ó, um exemplo aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, vou vir aqui excluir, ó. Aí, ó, já deu o recado, ó, não é possível excluir o grupo de segurança de rede. Por quê? Porque está associado aqui. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos testar isso aqui então. Vamos criar duas máquinas virtuais, tá? Para facilitar, para ver interface, gráfico, né, tudo mais, eu vou criar a máquina virtual do Windows, tá? Do Windows Server. Ah, um detalhe, eu vou aproveitar que eu já estou aqui também. Nos vídeos, né, que eu falei sobre VMs, que eu estava falando sobre o Windows e tudo mais, vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar um teste aqui só para a gente agilizar o processo aqui. Olha só, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar o Windows 10, tá? Vou descer aqui embaixo. Olha aqui, ó. É a questão da licença que eu falei para vocês, tá? Então, vejam essa questão de licença, tá? Toma cuidado. Por mais que a gente esteja na fase de teste aqui, a gente está conhecendo os recursos e tudo mais, tá? Lembrem-se, né, que tem o crédito do Azure, tá? Mas ainda assim tem coisas que não estão necessariamente vinculadas a esse crédito, tá? Então, cuidado aí para não vir uma cobrança aí desnecessária aí para você, beleza? Então, eu vou colocar aqui então o Data Center. Eu estou usando o 2019, tá? Eu nem testei o 2022, deixa eu ver aqui. Aproveitar que eu já estou aqui mesmo. Provavelmente vai aparecer. Não apareceu não. Mas, enfim, vou usar o 2019 mesmo. O processo aqui é o mesmo, tá? Então, eu vou pausar, vou criar a VM, vou voltar quando estiver em rede. Só para mostrar para vocês as vinculações que nós temos já disponíveis aqui em rede, tá? Ok. Tá aqui então, eu tenho as duas VNets que eu tenho criado, né? Essa rede aqui eu vou associar a Débito TI, tá? A SNET também. Como eu falei no começo, né? A gente não criou interface de rede. Nesse caso eu vou deixar que ele crie aqui, que ele já atribui IP para mim e tudo mais. O que a gente vai fazer diferente aqui agora, ó? Segurança de rede, tá? A gente vai clicar aqui em avançado. Como eu já tenho a minha NSG, eu vou associar ela aqui. O restante é a mesma coisa, tá? Então, eu vou criar aqui. Ok. Era só isso, validação. Vou clicar aqui em criar, tá? Enquanto ele vai implantando, vou pausar o vídeo de novo para cortar. E quando tiver tudo ok, a gente volta com a situação. Já vou voltar também com a outra VM criada, tá? A diferença da VM é que você vai associar agora a outra placa de rede, se você estiver me seguindo aqui, né? Associe ela agora a outra placa de rede que você criou, a outra placa de rede, não, desculpa, a outra VNet, né? A outra rede virtual que criou para a gente fazer testes na questão de comunicação, beleza? Volto quando terminar aqui. Ok, senhores. VMs criadas, tá? Eu vou acessar essa primeira aqui remota. Eu estou no Linux, tá? Então eu instalei o Remini aqui. No Windows só você usar o
o conexão remota do Windows aí. Beleza, vamos tentar conectar aqui então. Demorando pra caramba, né? Geralmente quando ele encontra conexão, ele não demora desse tanto. Enquanto ele vai tentando aí, eu vou pegar o outro aqui. Pegar o outro IP, né? Não deu, beleza. Vamos tentar o outro. Demorando horrores também, né? Também não está conectando. Por mais, se você seguir as mesmas etapas que eu sempre faço aqui, tá? Quando eu criei a VM, eu já pedi para ele, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eu já pedi para ele, né, deixar a porta RDP nesse caso aqui, ou SSH, dependendo do que você for colocar, já deixar habilitado, tá? Para eu poder acessar. Mas olha só, tráfego bloqueado, tá? Isso é algum erro de configuração? Não necessariamente, tá? Não é um erro, não. Simplesmente é só configuração que não foi feita. Que isso a gente vai ver nos próximos vídeos, beleza? Falou, até mais.